Hebreus 12, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Então, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Nós sabemos isso, né? Nós sabemos isso. Às vezes a gente, como foi um caso aí, né, que eu tive que dar uma puxadinha de orelha aí no meu pupilo ali, e a gente fica triste, ficou tristinho comigo, eu fiquei triste, mas é necessário, né? É necessário para que haja o crescimento, para que não vá para o outro lado, né? Continue ali no caminho da verdade, para a gente não se tornar mais um mesmo, né? Aquele negócio pega um texto e usa como um pretexto e vai aquela coisa toda. Então, a gente precisa, né, manter ali os padrões de Deus, né? Mantermos, né, no caminho do Senhor e não dar motivos, né? Então, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, viu? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vini, tem como você ler 2 Coríntios 7:10? Claro, só antes, olha que interessante, NTLH no local de justiça fala a vida correta, O crer certo, viver certo. você crê certo, você acaba vivendo certo, meu bem. Isso é É, o que a justiça produz. Eu acabei de falar. A justiça produz isso, a graça produz isso. Foi o próprio Espírito. Então, quando a gente crê certo, a gente acaba vivendo certo, sem necessidade de focinheiras, nem de tornozeleiras, né? Nem de placas, nem de etc. e tal. pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Viu? Por quê? Porque a tristeza desse mundo, ela vai é uma tristeza que é algo que faz a pessoa olhar para. Quanto mais a pessoa olha para si, mais triste ela fica. É o caso, por exemplo, da depressão, né? O que é a depressão? Uma pessoa muito ocupada com si mesma, que só sabe olhar para si e achar em si todas as coisas erradas e possíveis e inimagináveis. Então, quanto mais a gente olhar, gastar tempo com a gente mesmo, mais a gente vai cair nessa tristeza, a tristeza que leva a mais tristeza. A tristeza de Deus, não. É aquela tristeza que contraria a vontade da carne, é aquilo que diz Gálatas. É a luta entre a natureza humana e a natureza espiritual. Quando a natureza espiritual ganha, então a tristeza vai para a natureza humana. E não é uma tristeza que vai causar morte, pelo contrário, vai trazer vida, porque aí você não está satisfazendo a vontade da carne, você está satisfazendo a vontade do espírito, e o espírito gera vida, justiça, paz e uma série de benefícios. Então, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, viu? Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ei, você que ainda está vacilando aí, alimenta seu espírito para você ficar firme, velho. Façam caminhos retos para os seus pés. Isso está descrito, né? Provérbios 4:26. Mais uma fundamentação da palavra. Para que o manco não se desvie, antes seja curado. Viu? Então, se a gente deixa o manco mancando sempre no seu erro, essa pessoa vai continuar mancando, ela vai continuar, né, nas suas debilidades. Mas quando a gente a fortalece com a verdade, ela é colocada de pé e aí ela é curada. Então, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforçar para viver em paz com todos e para serem santos. Para serem santos, a gente já viu, né? Para sermos diferentes, para sermos vivermos pela palavra. Os santos, né, são separados para Deus, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Ou seja, o viver pelo Espírito. Quando a gente guarda as palavras de Deus, que é o alimento do espírito, significa que o nosso espírito está cada vez mais o quê? É como o Vini disse, né? É o software que recebe cada vez mais, né? Ele nunca se enche, ele atualiza-se, né, a si mesmo, né, purifica-se a si mesmo e cabe cada vez mais. Então, quanto mais ele vai recebendo... Memória. Ah, Cada vez o software tem mais memória. exato. A cada update vai ganhando mais memória.
Então, é isso aí. Né, Vi? Yes. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós já vimos, né, a questão da santidade, né? Então, quando a gente está em Cristo, nós acidentalmente nos tornamos santos. Acidentalmente. A gente se torna santo. Hã? Por acaso. Por acaso, se torna santo, sim. Entendeu? Estava andando, de repente, brilhou aquela luz mais forte do que o sol. Ó, meu filho, olha, você pegou bem, foi rápido, hein? Isso aí. Né? Brilhou aquele sol mais forte do que, naquela luz mais forte do que o sol meio-dia, na verdade, e a gente caiu por terra, e aí, Senhor, Senhor, né? Exatamente isso. Foi assim por acaso. A gente se tornou santo. Santo é separado para Deus. Foi exatamente a oração que Jesus fez em prol daqueles que viriam a ser salvos em seu nome. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando a gente está cheio da palavra de Deus, adivinha, a mágica acontece. Você se vê fazendo as coisas que você diz assim, verdadeiramente o Espírito tem poder. E eu nem tinha percebido que eu já tinha mudado tanto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura ou raiz venenosa. Veja, amargura é uma coisa, né? Por isso que o Senhor fala sobre o perdão. A gente liberar perdão, a gente dar perdão, não guardar essas coisas, porque ela causa uma raiz. E essa raiz faz com que a pessoa se exclua. Ela começa a criar dentro dela uma série de espinhos. E vai se excluindo, vai se isolando, vai tornando-a cada vez mais solitária. Porque uma pessoa solitária, né? Um abraço sozinha, como dizem, né? É muito mais fácil de ser arrebatada, de ser retirada, né? Apagada, destruída. Veja, pela raiz da amargura. Agora, a gente não pode sair por aí generalizando, dizendo que uma pessoa se afastou da igreja porque, né, a semente da amargura entrou no coração e blá, blá, blá. Não façam isso, gente. Cada um vai prestar conta diante de Deus sobre si próprio e não sobre os outros. Então, cada pessoa sabe. Cada pessoa sabe de si, Deus sabe, conhece cada coração. Então, se você está passando por isso, se existe alguma raiz de amargura dentro de você, seja pelo que for, peça ao Abba para poder arrancar tudo aquilo que ele não plantou. Tudo aquilo que estiver dentro de você que não foi o Pai das luzes que plantou, peça que ele arranque, desde a raiz em nome de Jesus. Para que você não seja uma presa fácil, porque através disso, isso é algo tão cancerígeno. Isso se alastra de uma forma como um veneno, que faz com que a pessoa comece a achar chifre em cabeça de cavalo. E isso não é bom. Isso é algo da pessoa, sabe? É algo que o maligno, ele seta as pessoas. Por isso a gente deve ter consciência das nossas armas espirituais. Então, é a amargura, né? Que faz as pessoas se excluírem de forma, como é que eu posso dizer? Brusca, sabe? Não é algo pacífico. Não é algo pacífico, é algo brusco, é algo ruim. Não agressivo necessariamente, mas é algo ruim. É algo que não traz paz para a pessoa. Pelo contrário, coloca ela numa situação de uma constante. É como se a pessoa. Não. É como se a pessoa. Sabe aquele sendo cozinhado a banho-maria? Já viu esse termo? A pessoa que é cozido a banho-maria. Vou falar, mas eu nunca entendi bem. Mas daí na época não. Tá, Isaac, tudo bem. Banho-maria. Banho-maria, por quê? Porque a pessoa está ali morrendo aos poucos, sendo cozida ali pelo calor, pelo vapor. Então ela vai morrendo aos poucos, asfixiada e queimando. Não é uma morte rápida, é uma morte lenta. Entende? É algo terrível. Então, não é bom.
liberar o perdão, sabe? Viver em paz é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. Então, né, não permitam, né, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Por quê? Porque é uma coisa silenciosa. É uma coisa que começa numa pessoa e vai se espalhando. Entende? E por não ser uma coisa muito, vamos dizer assim, muito visível, é mais nos bastidores, então é algo que, né, tem que ser verdadeiramente só o Espírito Santo. É por isso que a gente precisa, né, viver alimentando, né, o nosso espírito, para que o espírito mesmo corte essas coisas pela raiz, para que não produza seus efeitos. Então, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Ou seja, em outras palavras, né, não trocar as coisas eternas pelas coisas terrenas. Vini, você pode ler 2 Coríntios 4:18, meu amor, por favor? Você quer ler, meu filho? Então, Isaac vai ler, Vini. Eu vou ler. Deixa eu ler. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos, não podemos ver, durarão para sempre. Aí, viu? Então, o exemplo de Esaú é um exemplo de uma pessoa que queria ali... isso quantas vezes acontece, né? A pessoa que queria muito saciar aquele desejo ali do momento e esqueceu do que a primogenitura lhe daria. Não, você desprezou a primogenitura porque era algo mais para frente, né? Eu vou conquistar minhas coisas, eu não preciso disso. Né? Então, muitas pessoas deixam, deixa eu receber Jesus depois, quando eu estiver mais velha, não tenho muita coisa ainda para fazer. Mal sabem que a vida com Jesus não é essa forca que as religiões querem colocar, não. Pelo contrário, é a total liberdade. Só que é uma liberdade dirigida pelo Espírito. Que você não precisa de ninguém ficar em cima de você, condicionando os seus passos, monitorando você. Mas você sabe que você está em união eterna com aquele que tudo vê. Então, tem nada que você faça que o Abba não esteja vendo. Então, você não tem a quem enganar. Uma pessoa que prefere, né, a vida aqui humana do que a vida com Cristo, porque ela acha que a vida com Cristo é muito difícil, é porque ela não conhece a graça genuína, que nos libertou de todos esses princípios rudimentares do mundo, esses não toque nisso, não manuseie naquilo, dizime, faça de 3 pulinhos, suba de cambalhota e etc e tal. Não, o Senhor nos libertou de todas essas coisas. Então, a gente vive, né, guiado pelo Espírito e pelos frutos do Espírito e pelo elo que é o amor, que é o elo da perfeição. Nós ainda não somos perfeitos, mas o amor é. Então, quando a gente está sendo guiados pelo Espírito, então esses frutos do Espírito eles começam a aparecer, eles começam a serem manifestos para nós e a gente acaba vivendo mediante esses frutos, né? Os resultados dessa vida. Então, são coisas que a gente não vê, em detrimento daquilo que a gente vê. Então, mas Deus nos aconselha, né? Troque a sua fé, fique com a sua fé. Prefira a sua fé do que as coisas que você vê, que brilham diante de você, que parece que tem boa aparência diante de você, mas o caminho pode terminar em perdição. Entende? Então está citando aqui o exemplo de Esaú, que foi uma pessoa que para saciar sua fome ali momentânea, ele simplesmente desprezou a sua primogenitura. Um lugar que ele tinha de proeminência na sua própria família. Então, que a gente não venha fazer isso, né? Deixando Cristo, as coisas do Senhor, para poder seguir os rudimentos desse mundo.
achando que porque o Senhor, ele é espírito, ou porque algumas igrejas pregam uma série de coisas que parecem tão difíceis e hipócritas, que isso tem alguma coisa a ver com o Senhor, porque não tem. Tá? O nosso Senhor, ele é puro, ele é limpo, ele é verdadeiro. E quando ele age em nossa vida, tudo aquilo que é dele, veja, olha que coisa linda que o Pai fez. Ele deu o Filho dele como resgate por nós. Então, Jesus Cristo passou por todas as coisas que nós merecíamos passar para que hoje a gente não precise. Então, o que Jesus merecia, nós recebemos. Porque a gente merece, não. Foi porque ele não merecia que ele passou pelo que ele passou, para que nós pudéssemos usufruir aquilo que ele merece. Por isso que as escrituras dizem, né, que a palavra diz, né, que em Cristo nós temos o sim de todas as promessas de Deus para nós. E em Cristo nós dizemos amém. Então, por quê? Porque Cristo cumpriu a lei, os profetas e os salmos, ou seja, cumpriu todas as vontades, todas as exigências de Deus para nos dar os frutos daquilo que Ele merece. Então, quando você está requerendo algo de Deus, não é porque você merece, mas é porque Cristo merece. Entende? Ele merece, e aí você recebe. Porque ele, o merecedor, recebeu todo o sofrimento, toda a maldição, tudo aquilo que nós merecíamos, para que... olha a bondade de Deus, cara. Olha esse plano de Deus. Sabe, existe alguém mais bondoso, mais amoroso, mais tudo do que Deus? Deus simplesmente viu que a gente não merecia, era pitula nenhuma, nada, absolutamente nada de bom. E ele simplesmente mandou o filho dele para ficar no nosso lugar, para sofrer tudo aquilo que a gente merecia, para que nós pudéssemos herdar aquilo que Jesus merece. Tudo que ele conquistou. De graça. Ah, mas eu não mereço, mas essa é a porta. É aí que te capacita para receber, porque se você merecesse, você não estaria na fila. Ou melhor, não existe fila, né? Você não estaria na vez. Você não seria a bola da vez. A bola da vez, né? A gente só recebe porque a gente não merece. Mas a gente, exatamente, é essa troca divina que Deus fez com Jesus Cristo. É por isso que nós recebemos aquilo que ele merece. E ele recebeu aquilo que nós merecemos. Essa foi a troca. Olha que sacada inteligente. Muitíssimo, muitíssimo maravilhosa de Deus. Jogada de mestre, isso aí. Verdadeira jogada de mestre. Ele deu um checkmate a Satanás em todas as expectativas do inferno. Para sempre. Olha, de uma vez por todas, tá? Então, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Viu? Então, quando ele viu mais tarde que ele precisava daquilo, ele foi rejeitado. No momento, né, que ele rejeitou, que ele viu que não era nada, ele não se atentou para isso, só queria o quê? Sanar a necessidade daquele momento. Mas na hora, lá na frente, quando ele precisou, e aí ele buscou, né? Ele foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, veja, que a gente tenha muito cuidado que a gente está rejeitando. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que se a pessoa trocar as coisas eternas pelas terrenas, terá a eternidade inteira para se arrepender. E mesmo que chore de dia e de noite eternamente, não vai mudar. Porque o recebimento disso é aqui em vida. Enquanto a vida há esperança. Alguém disse isso. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar. E que estava em chamas, viu? A gente não chegou ao monte que se podia tocar. Ou seja, estamos falando de quê? Do espírito. Das coisas espirituais. Mas nós recebemos essas coisas espirituais pela fé. Aqui no mundo que se pode tocar.
Mas nós não chegamos ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Veja, é aquele Pentecoste lá que eu falei para vocês. Quando a primeira vez, lembra que os homens subiram para poder receber as tábuas da lei. Que Deus disse, não suba ninguém, né? Até mesmo um animal que se aproximasse será morto. Mas não era que Deus ia matar, não, gente. Deus estava avisando, porque existe um espírito maldito, vingador, que simplesmente é a maldade pela maldade, puras trevas. Aquele que se afastou de Deus se tornou a própria morte, trazendo em si a própria vergonha eterna, ele e os seus anjos e os seus demônios. É por isso que esse mundo está em trevas, escura. Isso de forma espiritual, tá? Por isso que existe tanta maldade no mundo. Tanta maldade, até aquilo que deveria ser bom é travestido de mal. Eram esses, com esses dardos, que hoje nós conhecemos como dardos inflamados de Satanás, que produz a morte. Só que ali era algo físico, né? Ali era coisa mesmo, ali explanada, ali fisicamente falando. Hoje nós temos um entendimento espiritual. Hoje nós sabemos que a fonte de tudo isso é espiritual. Mas desencadeia aqui. É a guerra que se desencadeou no nosso mundo. E os homens, né, foram após essas coisas. Então, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Ou seja, está narrando ali aquela situação, né, do Pentecostes, do primeiro Pentecostes. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar um monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão horrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Olha que coisa. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. Mas você acha que Deus faria mal para as pessoas simplesmente por ele ser santo e as pessoas serem pecadores? Não, é que existe o mal para fazer isso. Existe o mal que simplesmente faz o mal. Por ser mal. Por produzir o caos. Então, se as pessoas estão produzindo caos, é porque elas estão sendo incitadas por esse espírito. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, viu? Nós que estamos em Cristo, chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Vini, você pode, por gentileza, ler Gálatas 4:26. Você quer ler, Isaac? Gálatas 4:26. Gálatas 4:26. Vai ler aí? Aham. Vem numa prontidão ali. Ô, Glória! A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. Viu? Então, nós não somos filhos de H, a escrava, que gera filhos para a escravidão. Nós somos filhos de Sara, que representa a Jerusalém celestial. Somos filhos de Deus, filhos livres e não mais escravos. Então, nós não somos escravos. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Veja, alegre reunião. Por quê? Porque estão na presença de Deus. Os frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito é a alegria. Agora imagine estar na presença de Deus. São todos os frutos ali, ó, em ebulição. Aqueles frutos maravilhosos em ebulição. Todos eles manifestos ali. Olha que coisa maravilhosa. Sem ninguém precisar ficar se mordendo para poder dar os frutos. Né? Tudo assim, ó, na boa. Conforme a própria natureza. A igreja dos primogênitos. Primogênitos, né? Os primeiros, né? A igreja dos primogênitos, os primeiros, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus
Juiz, veja, os primogênitos são aqueles que a gente leu, né? Da antiga aliança, que cumpriram, né, a vontade de Deus, que viveram uma vida, né? Apesar de não terem alcançado naquela época, mas foram aperfeiçoados quando Cristo desceu. Então, esses foram os primogênitos a chegarem ali. Essa é a grande reunião que nós chegamos. É aí que a gente deve almejar. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Veja, Deus é o juiz de todos os homens. Quem quer ler João 5,17? Jesus, porém, disse: Meu pai sempre trabalha, e eu também. Viu? Meu pai, na minha versão, diz, como é que diz na tua aí, Vini? É João 5,17. E então Jesus disse a eles: O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Viu? Jesus, ou seja, o que Jesus estava dizendo? E se nós continuarmos lendo os versículos seguintes, Jesus está falando exatamente sobre julgamento. Então, aqui a gente está falando, né? É Deus, estava trabalhando como? Como juiz. Ele tinha que julgar. Por quê? Porque existia um advogado de acusação dos irmãos que acusavam eles de dia e de noite. O mesmo que era conhecido como o tentador, o sedutor do mundo. Então, ele ia lá, seduzia as pessoas e depois ele acusava. Com o quê? Com a lei. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, é o pecado que conduz à morte. E a força do pecado é a lei. Por quê? Porque como o homem não consegue cumprir a lei, Satanás vai lá e acusa. Então, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens. Olha que lugar importante que nós chegamos, gente. Que lugar importante que nós chegamos. Chegamos. E chegamos. Tudo bem, a gente não está lá ainda. É só uma questão de tempo, tá? Mas já chegamos. Para Deus já chegamos. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, se alegrem com isso. Essa é uma boa notícia maravilhosa, cara. Quem está dizendo é aquele que não mente. Se você está dizendo que nós chegamos, é porque chegamos. Oh, meu Deus. Acredita. Ele não mente. Chegamos. Então vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja, esses primogênitos aqui vêm fazendo referências, né? O que eles são, né? São os primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, né? Vocês chegaram a eles, né? O juiz de todos os homens, ou seja, ali onde Deus está, né? Onde é o lugar de Deus, a habitação celestial, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, viu? Aos espíritos. Aí, mas tem gente que vai dizer assim, mas tem aquelas almas, né, que estão lá debaixo lá daquele altar. Mas essas almas também, né, nós falaremos num tempo mais apropriado. Mas também foram dados vestes para ela, e essas vestes se chamam espírito. Tá, só dar uma puxadinha aqui. Tá? Então, os espíritos dos justos aperfeiçoados, isso nós falamos sobre eles, né, aqui em Hebreus 11. Então, são os que nós chamamos também, né, os iluminados, né? Aqueles que são que representam a lua debaixo dos pés, né, daquela mulher coberta pelo sol. São os patriarcas, né? Os judeus, os patriarcas. São esses que são a lua, né? Embaixo dos pés, daquela figura maravilhosa. Enfim, eu não tenho tempo para explicar sobre isso, mas é algo muito, muito, muito interessante. Então, a Jesus, veja, olha só, mesmo lugar, tá? É o mesmo lugar desses justos aperfeiçoados, e Deus justo, juiz de todos os homens, dos anjos, e tudo aquilo. É o mesmo, a gente está falando do mesmo lugar. A Jerusalém celestial, mesmo lugar. Então, nesse mesmo lugar, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Ou seja, foi por meio dele que veio essa nova aliança sancionada pelo sangue. O sangue, aí vem falando, eu amo esse trechinho desse versículo. E ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, Jesus é o justo dos justos. Fala melhor, ou seja, fala de coisas superiores. Fala de coisas eternas. Abel era um animal racional, biologicamente falando. Mas Jesus é o Espírito vivificante. E ele foi oferecido, né, pelo Espírito Eterno.
Por isso que esse sangue fala mais alto do que o sangue de Abel. Então, cuidado. Olha isso, olha, cuidado. Exclamação, cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Nesses últimos tempos tem falado. Olha isso. Hebreus capítulo 1. Versículo 1. Olha isso, gente. Hebreus 1. Veja. Olha só o que Hebreus. Aqui a gente está lendo Hebreus 12, né? 25. Ele diz aqui, ó. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Vamos voltar. O que o Espírito Santo me acendeu aqui, eu nem tinha me programado para isso. Eu geralmente faço uma anotaçãozinha aqui, mas eu não fiz. Olha o que o Espírito Santo me lembrou. Hebreus 1, início de Hebreus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, cuidado para que vocês ouçam quem? O Filho. Lembra que Jesus, no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então, estava ali a lei e os profetas falando com o Filho. Aí Pedro disse assim, Senhor, tu queres que eu construa aqui uma tenda, uma para mim, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor e para eles? Ele não sabia o que ele estava dizendo, ele precisava fazer alguma coisa. Né? Pedro era assim, precisava fazer alguma coisa, ainda que ele não soubesse o que ele estivesse dizendo. Ele precisava fazer. Aí veio uma voz do céu e disse, e Pedro, veja, Pedro dá testemunho disso na epístola dele, tá? Ele fala, eu sou testemunha dessas coisas, eu ouvi do céu quando a glória de Deus falou. Meu filho, este é o meu filho amado, ouçam ele. Ouçam a ele, não a lei nem os profetas. Aí ali os profetas foram embora e ficou só o filho. Isso não quer dizer muita coisa para vocês? O pai falou para o filho e depois ficou só o filho. E a lei e os profetas sumiram. Por quê? Porque ele cumpriu a lei e os profetas. Não precisa mais ouvir nem a lei nem os profetas. Lógico que nós não devemos, como é que se diz? Desmerecer as profecias. Tem profecias que ainda não se cumpriram. Não é isso. Jesus está dizendo, Deus estava dizendo que o Filho cumpriu todas as coisas. E aquilo que ainda está vindo e aquilo que ainda virá, virá por meio do Filho. Porque o Filho já veio. Ele já veio. Então, o que o autor aqui está dizendo é que, cuidado, não rejeitem o que o Filho fala. Por isso que o Espírito Santo não falará por si próprio. Ele nos fará lembrar aquilo que Cristo disse. E é por isso que a gente tem que voltar aqui, ó, às Escrituras. Conheçam Jesus por aqui. Foi essa dica que ele deu para aqueles homens lá no caminho de Emaús. Vão para as Escrituras. Me vejam lá. Aqui, ó. Sabe o que isso significa essas escrituras, gente? Isso aqui é o que a gente costuma dizer, né, Vini? Do que foi prensado. Dessas uvas maravilhosas dos discípulos. Que foram prensados. E aí esse vinho puro, que foi o sangue deles, surgiu aqui, ó. Ficou aqui, ó, pra gente. Essa obra linda que é o cristianismo. O cristianismo é isso aqui. Não é nada instituído pelos homens. Tudo aqui é que é o cristianismo. Não é instituição humana, é espiritual. Então, se nós hoje estamos lendo essas palavras, é porque elas foram forjadas por vidas que foram derramadas como verdadeiras ofertas para Deus. A pedra angular é Jesus Cristo. E os alicerces são os apóstolos e os profetas. Temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra. O Novo Testamento é a substância. Foi aqui que Cristo veio cumprir tudo que estava no Antigo Testamento, como a lei, né? Como nós lemos aqui. Várias palavras, eles buscam o Antigo Testamento para fundamentar. Ou seja, está dizendo, olha, meu filho cumpriu tudo isso. Ouçam a ele. Ele fala mais. Ele é a última voz. É por isso que o Espírito Santo veio trazer glória para Cristo. Ele não traz glória para si mesmo.
ele traz glória para Cristo. O dono da casa traz glória para o filho. Olha que coisa linda. Isso é a grandeza de Deus. Essa é a maestria de Deus, essa excelência de Deus, que é um poder, uma autoridade suprema, coroada de humildade. Eita, e humildade é fruto do Espírito. Olha como tudo está ligado. Humildade é fruto do Espírito, né, Vini? É um dos frutos do Espírito, não é? Então, olha aí de onde vem. Tá vendo? Como até ele, viu? É como ele não pode negar a si próprio. Ele não nega a si mesmo. Ele não é aquela hipocrisia, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Tudo que vem dele, ele já experimentou. É bom. Pode tomar, meu filho. Eu estou endossando para você. É como um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe. Se tiver que beber veneno no lugar do filho, ele bebe. Só para o filho não ter que beber. Mas se ele provou, é bom. Bebe, meu filho. Faz bem. É isso que ele diz. Veja, os reis por aí, eles dão os alimentos para os servos provarem antes deles próprios provarem. Mas o nosso rei não. O nosso rei, ele próprio veio, provou, morreu, ressuscitou e deixou tudo E agora pronto. ele diz o quê? Um sinal de que mesmo que a gente beber veneno mortífero, nenhum mal vai nos acontecer. Porque ele provou no nosso lugar e ele está vivo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente recebe assim, ó, ao vivo e a cores, hein, Vini? Oh, glória. Oh, glória. Nossa, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, vamos continuar aqui, né? Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, veja, aqueles que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviamos, ou melhor, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, veja, se a gente rejeitar, né, como Isaú, tão grande salvação que nos é ofertada gratuitamente, o que vai restar para a gente? Né? Nada. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Ou seja, no final dos tempos, né? Ele vai fazer todas as coisas novas, então tudo vai ser abalado. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Ou seja, para que tudo aquilo que pode ser abalado, seja abalado, para que as coisas criadas, né? Isto é, coisas criadas serão abaladas, tá? Tudo que foi criado será abalado, inclusive o homem. De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino, veja, estamos recebendo um reino inabalável, estamos recebendo um reino inabalável. Isso aí é o pacote de Cristo, tá? Receba Cristo, você recebe um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vini, você pode ler Hebreus 10, Hebreus 10, 28 ao 31. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pois é, porque quando cai nas mãos de Satanás, a gente pede ajuda a Deus, mas cai na mão de Deus, quem é que vai ajudar? Nem é.